passado pode ter sido trágico, mas o futuro está aberto para as grandes oportunidades. Seja bem-vindo ao culto online, a essa quarta-feira abençoada. Esse culto online é promovido pela comunidade cristã Cristo Vive. Somos a Concrive, estamos na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. No culto online desse dia, eu quero tratar com vocês sobre a história de superação de duas mulheres fantásticas, Noemi e Ruth. Essa é a história que traremos no culto online desse dia. Essa história tão importante, inspirada pelo Espírito Santo, ganhou o cânon do Antigo Testamento. E nós temos um livro reservado no Antigo Testamento a contar a história fantástica dessas mulheres. Quero te convidar a ler o texto bíblico no livro de Ruth, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Acompanhe comigo a leitura desse texto bíblico. A Bíblia diz assim: E as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que esse menino venha a ser famoso em Israel. Versículo 15. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Versículo 16, olha que lindo. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Que história fantástica! Essa história começa num momento de tamanha crise para essa família. Apesar desse final lindo, nós temos um início trágico. Essa história começa quando Aimeleque vive um período de total fome em Belém Efrata. Veja que Aimeleque era casado com Noemi. Eles viviam em Belém Efrata, mas por um motivo de estiagem absoluta, não havia colheita, portanto não havia comida para os habitantes de Belém Efrata. Aimeleque, como pai de família, como provedor da sua casa, resolveu sair da cidade, tomar então a sua esposa, Noemi, e sair para um outro país. Talvez ouvir a ele dizer que lá em Moabe havia uma vida melhor. Sai então com a sua família e com seus 2 filhos, Marlon e Quilion. Eles saem em direção a Moabe. Chegando em Moabe, essa família estabelece residência no território de Moabe. Começa então a viver entre os moabitas. Tragicamente, a história bíblica registra que, por um acontecimento trágico, Aimeleque ele vem a falecer em Moabe. Os anos passam e os filhos de Aimeleque e de Noemi, Malom e Quilion, casam com mulheres moabitas. Essas 2 mulheres, Orfa e Ruth, passam então a pertencer à família de Malom e de Quilom. Passam a pertencer à própria família de Noemi. Mas a história bíblica continua no seu registro e diz que por um acontecimento, por uma tragédia do destino, agora Noemi, além de perder o seu esposo, de estar viúva numa terra estrangeira, ela perde os seus 2 filhos. Imagina a situação dessa mulher, vivendo numa terra estrangeira, vivendo no estrangeiro, onde lá perdera o seu esposo, Aimeleque, e agora a tragédia da existência humana lhe alcança, ceifando a vida de seus 2 filhos.
Essa mulher, então, junto com as suas 2 noras, perde os seus 2 filhos. Numa sociedade em que as mulheres eram basicamente sustentadas pelos homens. Os homens, então, tinham o papel de provisão absoluta do lar. Portanto, imagine que situação, que tragédia, que dificuldade, que tristeza, que desolação passou a viver essas 3 mulheres, 3 viúvas numa terra estrangeira. Diante agora de uma situação tão apavorante, diante de uma situação tão trágica, diante de toda essa infelicidade da vida, Noemi, como a mulher mais velha da casa, como a mãe dos 2 filhos, ela resolve voltar para sua terra natal. De fato, as situações em Moabe estavam insustentáveis. E ela então, desolada, perdera tudo, sem nada ter em Moabe, resolve voltar para sua terra natal. Mas ela então, ela coloca às suas noras a escolha, o que elas quisessem fazer. E agora Noemi dá às suas 2 noras a oportunidade de voltarem também para as suas famílias, onde possivelmente os seus pais iriam cuidar das mulheres como provedor. Orfa, então, diante da decisão de Noemi, resolve então voltar para sua família. Diferentemente, Ruth tem uma outra disposição interna, um outro sentimento. Ruth então diz para sua sogra: para onde a senhora for, eu irei com a senhora. O capítulo 1 desse livro, o versículo 16, ele registra a seguinte situação: porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Veja que a decisão que Ruth toma é de estar ao lado da sua sogra, aconteça o que acontecer. Pensando seriamente na decisão de Ruth, ela decide abandonar a sua família, a sua terra natal. Quem sabe abandonar o seu Deus, possivelmente Quemos, que era o Deus principal dos Moabitas. E essa decisão de Ruth traria toda uma implicação, porque ela voltando com Noemi para Belém Efrata, ela seria obrigada a aderir o Deus de Israel. Ela seria então compelida a pertencer a uma outra família, agora literalmente a família de Noemi. Essas mulheres, e eu fico imaginando, meu querido, a situação dessas 2 mulheres, sem nenhum homem, numa sociedade altamente machista, onde a mulher era considerada apenas como uma reprodutora. A mulher era considerada aquela que cuidava de casa, que cuidava dos filhos. Numa sociedade absolutamente machista, muito diferente da nossa realidade, essas mulheres seguem viagem rumo à sua terra natal. Quando Noemi chega em Belém Efrata, as mulheres, a vizinhança, então, a recebe e ela diz: olha, eu estou voltando sem nada. O registro bíblico conta que quando Noemi chegou na sua cidade natal, ela diz para as mulheres daquela cidade: olha, eu perdi tudo, a minha história é uma história de tragédia, a minha história é uma história de desolação pessoal. Eu não desejo para o meu pior inimigo tudo que me aconteceu desde que eu fui para Moabe. Essa mulher está ali agora para tentar recomeçar a vida.
Chegando em Belém Efrata, Ruth, então, como a mulher mais nova da casa, ela toma a atitude de ir para um campo, para uma colheita, onde eles colhiam cevada, colhiam trigo, onde haviam ali milho, havia toda uma plantação. E o relato bíblico diz que eles estavam no início da colheita. E essa mulher resolve, entenda a ousadia dessa mulher, num momento de crise, e eu quero pensar isso do texto bíblico, a ousadia para alcançar as oportunidades. Às vezes, nós não alcançamos as oportunidades porque nós não somos ousados, porque temos medo da mudança, porque temos medo do novo. O novo nos assusta, o novo nos causa pavor. Dizem que a novidade é um bicho cabeludo. Dizem que o novo é um bicho cheio de pelos, que quando ele bate a sua porta e você abre, você se assusta, porque o novo é um bicho cabeludo. E só que quando o novo vai embora, quando a oportunidade vira as costas e você reflete e você vai atrás dela, você percebe que a oportunidade tem muito pelo pela frente, mas ela é careca por trás. E às vezes você tenta pegar essa oportunidade e não consegue mais. Essa mulher chamada Ruth, ela é ousada, ela é uma mulher corajosa, porque ela decide ir para a colheita num momento social, numa realidade social onde apenas os homens trabalhavam. Ela chega nessa colheita e ela começa a colher o resto. Ela começa a recolher as sobras, aquilo que, imagine, para quem trabalha num sacolão, quando fica aquele tomate apodrecido, aqueles restolhos de alimento jogado num canto, contextualizando, Ruth começou a recolher esse restolho e a Bíblia diz, e o texto sagrado registra, que Boaz era o dono dessa plantação. E nessa época, na época dos juízos, havia um costume antigo chamado, que nós conhecemos hoje como o costume do parente protetor. O costume de que, se numa situação igual à situação que ocorreu a Ruth, que ocorreu a Noemi, o parente mais próspero teria o dever civil, a obrigação moral de sustentar a pessoa desamparada. Veja que Ruth, despretensiosa dessa situação, mas conhecedora do costume, da tradição do parente protetor, essa tradição é a mesma tradição de Jó 18:25, quando Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e de certo se levantará na terra. Nós aplicamos esse texto a Deus e pensamos erroneamente, fazemos ali uma interpretação equivocada, pensando que Jó está se referindo a Deus, mas Jó está se referindo a um parente protetor. O texto de Jó 18 é um texto que remonta ao costume, a tradição do parente protetor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está se referindo a Deus, mas um parente protetor. Esse costume é o mesmo costume daqui de Ruth, desse período dos juízes. E veja que Ruth, apesar de saber, ela vai despretensiosamente colher para a sua própria subsistência. Mas Boaz percebe aquela moça na plantação e pergunta: quem é essa moça? Alguém conta para Boaz toda a história trágica da vida de Ruth. Essa mulher é uma mulher moabita, uma mulher estrangeira. Ela está vindo aqui porque tudo deu errado na vida dela. As coisas aconteceram, caíram como um tsunami na vida dessa mulher. Tudo deu errado para ela. E agora ela está colhendo as sobras da nossa plantação para sobreviver com a sua sogra Noemi. Boaz, então, se interessa pela história de Ruth. Ele chama os seus capatazes e diz, os gerentes, os supervisores da colheita, e diz: olha, vocês não perturbem, deixem, olha que coração bom,
deixa essa mulher colher aquilo que ela precisa para a subsistência e faz mais, deixa cair um pouco para que ela colha. A história continua até o ponto de que Boaz se torna o parente protetor de Ruth e de Noemi. Pois bem, os textos bíblicos chegam no capítulo 4 do livro de Ruth, que conta que o interesse de Boaz chegou a um tamanho, tanto que Boaz, ele sabendo que Elimeleque havia deixado terras, ele leva isso tudo ao conhecimento de um outro parente e articula tudo dentro de uma legislação da época para que ele pudesse assumir Ruth. Vamos ao desfecho dessa história, porque é o desfecho um dos mais lindos da Bíblia. O capítulo 4, o final, o texto que nós lemos como texto básico, conta a história de Boaz casando com aquela que havia sido desamparada. Boaz, um homem rico, um homem bem-sucedido, um homem com várias posses, ele acaba adquirindo para manter a herança de Ruth, para manter a herança de Noemi, ele casa com Ruth e mantém a história de Ruth, uma história agora de vitória. O texto que nós lemos como texto básico, a gente leu que Ruth tem um filho e agora a gente tem toda uma congratulação da cidade. Eu fico pensando em Belém e Efrata parando para congratular e para pensar na bondade de Deus, como Deus, o próprio Deus, se torna o parente protetor, conduzindo essas duas mulheres de uma situação de tragédia para uma situação de vitória, onde as oportunidades do futuro se abriram e essas mulheres souberam aproveitar cada uma dessas oportunidades. Meu querido, eu já estou terminando essa mensagem nesse culto de quarta-feira, nessa quarta-feira abençoada, nesse culto online, mas eu quero deixar vívido, eu quero deixar isso na flor da sua alma, a bondade de Deus como nosso parente protetor. Ainda que as tragédias da vida tenham te alcançado, ainda que as dificuldades tenham tomado a sua vida, ainda que o seu passado tenha sido trágico, a palavra que eu trago do trono de Deus para a sua existência, para a sua vida, é que as oportunidades, elas estão se abrindo e elas vão chegar. É preciso ter ousadia, é preciso ter coragem. Fala-se agora de um novo momento para a humanidade, fala-se agora de um recomeço. Tantas pessoas que perderam os empregos, fecharam empresas, pessoas que se divorciaram nesse período, pessoas, enfim, que sofreram tantas tragédias nesse período de pandemia. A mensagem que eu trago de Deus para a sua vida, no final dessa mensagem enxergue as oportunidades, tenha coragem, abrace as oportunidades, porque o parente protetor, Deus vai enviar pessoas para estar ao seu lado nesse momento das grandes oportunidades. Que Deus possa te abençoar e que essa mensagem do parente protetor, que essa mensagem do passado trágico, mas do futuro das grandes oportunidades, possa alcançar o fundo da sua alma. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado por esta palavra. Que essa palavra possa ir fundo como palavra rema no coração de cada um dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.